Fala galera, beleza? Que saudade de vocês, hein, cara? Estamos aqui, quarta noite ao vivo, para falar sobre verbos impessoais. Só que o assunto verbos impessoais ele é muito abrangente, né? Cai muito em prova, né? Só que antes de começar a aula, eu queria fazer um chamado, né? Na semana passada, com o professor Eliesley Silva, El Fenômeno, né? Nós sorteamos um livro, né? Rolou o sorteio, a menina ganhou. O nome dela é Maiara Souza. E Maiara, se estiver assistindo, procura a gente, cara. Manda lá, eu te mandei um recado pelo YouTube, só que eu não sei mexer nesse tipo de coisa, né? Vai lá na página, Maiara. Fala assim, ó, sou eu, pra gente poder enviar o livro pra você, beleza? Se você morar em Brasília, beleza. Se morar fora de Brasília, a gente manda também. Agora, se você torcer pelo Fluminense, esquece, parceiro, não tem livro não. Vai pra tela. Hoje, vamos trabalhar os verbos impessoais, galera. E verbos impessoais envolve dois assuntos importantes. Primeiro, tipos de sujeito. Por quê? O que tem a ver, professor? Pelo amor de Deus, verbo impessoal com tipo de sujeito. Olha para mim aqui. No nosso universo escolar, na nossa tradição escolar, a gente aprende os tipos de sujeito, né? Sujeito simples, aquele que leva o nome de oculto, que bancas chamam de elíptico, né? Ou desinencial. Indeterminado, não é isso, galera? Sujeito indeterminado, quando não está claro sobre qual elemento o verbo faz uma declaração. E aí a gente sabe que verbo na terceira pessoa do plural, partícula ser, infinitivo não flexionado, enfim, sujeito indeterminado. Aprendemos também no mundo dos concursos públicos a reconhecer um sujeito oracional, que é aquela oração subordinada. Vai chegar o dia de a gente falar sobre isso, certo? Só que tem um caso bem interessante. Lá na tela eu vou te mostrar agora. Tem um caso que a gramática chama de sujeito inexistente, né? Só para a gente fazer aqui um parâmetrozinho, ó, simples, né? Elíptico, indeterminado, composto, né, galera? Não tinha falado, mas se você tem mais de um núcleo, o sujeito é composto. Oracional, aqui é legal para prova de concurso público, cai muito na banca CESP, certo? Oracional. E o tal do sujeito inexistente, cara. Você tem que tomar muito cuidado quando a questão envolve reconhecimento de sujeito, sabe por quê? Nós estamos acostumados, né, naquele quadrinho da professora da escola, com frases na ordem direta bonitinho, né, família? Só que isso nem sempre acontece. Principalmente em questões que exigem do senhor o reconhecimento do sujeito, vem a ordem inversa, vem o sujeito longe do verbo, sujeito na linha 1, verbo na linha 14, né? Muito normal acontecer isso. Só que eu quero chamar a atenção para esse lance de sujeito inexistente, cara. Porque, calma aí, se o sujeito é inexistente, como que ele é um tipo de sujeito? Olha a incoerência no ar. Quer dizer, então, tem um sujeito simples, tem um sujeito inexistente? Não, pô. Se ele é inexistente é porque ele não existe, não é um sujeito. Tá entendendo a lógica? Não existe um sujeito inexistente. Se ele não existe, né, galera? Vamos chamar aqui de um nomezinho um pouquinho mais coerente. Lá na tela eu te mostro. Oração sem sujeito. Aqui, beleza. Aqui eu concordo. Porque existem orações que não têm sujeito, certo? Então, estudar verbos impessoais implica reconhecer uma oração sem sujeito. Verbo impessoal, galera, é aquele verbo que não tem um sujeito, certo? E aí, outro assunto vem à tona quando o assunto é verbos impessoais. Esse aqui, ó, lá na tela. Concordância verbal. Olha aqui, família. Deixa eu apagar essa bagunça que eu fiz aqui, só pra gente ter uma visão mais limpa da parada aqui. Apaguei. Tentei apagar. Não consegui nada com essa borracha, mas agora vai. Apaguei aqui. Apaguei isso aqui. O que nos interessa é o seguinte. O assunto verbos impessoais envolve tipos de sujeito, porque um verbo impessoal não tem sujeito. E quem é que faz? Adivinha? Responde você em casa, às 8h05. Quem é o cara capaz de fazer um verbo ir para o plural? É o sujeito. Se a oração é sem sujeito,
o verbo não vai para o plural. Essa é a lógica. Se você tem um verbo impessoal, exceto com indicação de hora, daqui a pouco eu vou falar sobre isso. Se você tem um verbo impessoal no português, é porque não tem sujeito que faça o cara ficar no plural. E aí eu preciso muito que você tenha atenção em prova de concurso público, em redação discursiva e no dia a dia, cara, porque a gente usa muito errado esse tipo de verbo. Olha lá na tela. Verbos impessoais, bonitinho. Pô, começou a aula. Vamos lá. Primeiro verbo impessoal é famosíssimo, né, galera? É o haver no sentido de existir. Só que aí não é só existir. Esse lance de haver no sentido de existir, a gente já aprendeu antigamente, né, galera? Lá na infância. Você pode incluir mais 2 verbos na lista. Nada de haver no sentido de existir. Agora é haver no sentido de existir, ocorrer e acontecer. O que tem de mais com esse verbo? Olha para a telinha, por favor. Corta para a tela, isso. Toda vez que você tem o verbo haver no sentido de existir, ocorrer e acontecer, você tem um verbo impessoal. E o que significa para a estrutura sintática da frase o verbo ser impessoal? Olha aqui, ó. Há no Brasil muitos jovens perdidos. O verbo é o há. O verbo é o há, o verbo haver, né? Quem é o sujeito? Pensa comigo. O haver no sentido de existir é ou não é um verbo impessoal, galera? É. Então essa oraçãozinha aí, galera, é sem sujeito. Tá vendo? Se você usou o verbo haver no sentido de existir, não tem sujeito ali, cara. Então, família, tudo que tá pra cá é complemento, não é sujeito. A oração é sem sujeito. Por isso que ele fica no singular, embora eu tenha muitos jovens perdidos. Tá vendo aqui? Geral no plural, mas isso não influencia no verbo, porque esse cara aqui não é sujeito. Ele é objeto, é complemento verbal. O que é interessante observar é que se eu colocasse o existir no lugar, olha que interessante. Esses 3 verbos aqui, ó, são verbos chamados no português de pessoais. O que significa, olhando para mim aqui, o que significa ser um verbo pessoal? Significa, galera, que ele tem sujeito. Ou seja, o haver não tem sujeito, mas o existir tem. E é essa troca que as bancas gostam de cobrar. Se você botasse o existir aqui, por exemplo, sou CESP, né? Sou CESP. O verbo haver na linha tal poderia ser trocado pela forma existe. Lá na tela. O verbo haver na linha 12 poderia ser trocado pela forma verbal existe. Você concorda com isso? Eu não concordo não, sabe por quê? Porque se eu coloquei o existir no lugar do haver, estou fazendo uso de verbo pessoal. E se eu estou fazendo uso de verbo pessoal, é porque a oração acaba de possuir sujeito. Ela passa a ter sujeito. E se a oração passa a ter sujeito, o verbo existir concorda com esse sujeito. Olha a lógica. O haver não tem sujeito, mas o existir tem. O haver no sentido de existir não tem sujeito. Mas se eu colocar o existir, a oração passa a ter sujeito. Olha que interessante. Lá na telinha, família. Se eu colocasse aqui o existe, ficaria errado, porque o sujeito seria muitos jovens. Então o correto seria existem. Você está verificando que o haver é impessoal, mas o existir não? Beleza? Separa na sua mente. O verbo haver é impessoal, mas os significados dele, não, né? Se você usar o existir no lugar, a oração passa a ter sujeito. Quer ver, ó? Não houve danos no acidente hoje. Ele usou o verbo haver no sentido agora de ocorrer. Beleza? Ocorreu, dano, enfim. Verbo no sentido de ocorrer. É impessoal, a oração é sem sujeito. Só que se eu colocasse aqui o verbo ocorrer, ficaria assim, ó. Não ocorreu danos? Não, né? O correto seria não ocorreram danos. Olha que interessante. Mas, professor, eu ouço geral falando, não houveram danos. Pô, geral erra. Né? Falar não houveram danos é um erro, porque você está botando um verbo impessoal, haver, no plural, sendo que ele não tem plural, não tem sujeito, beleza? Então, só vai existir o plural aqui se entrar o ocorrer, cara. E vai ficar assim, ó, não ocorreram danos no acidente. Tranquilo ou não tranquilo? Verbo haver, não tem sujeito. Verbo existir, ocorrer e acontecer, tem sujeito. Eu tô muito chique com esse programa, vai pra tela. Haverá tumultos nas vendas das estatais, né? Que agora deram outro nome, não é mais privatizar. Privatizar não, vamos
conceder. Tá no mesmo, cara. Aqui, ó. Haverá tumultos nas vendas, né? Ele usou haver. Agora no sentido de acontecer, ocorrer, certo? Impessoal, fechou. Errado seria haverão. Olha aqui. Haverão aqui, ó. Você esquece. É o haver que eu estou usando. Então vai ficar haverá no singular. Haverá no singular. Na continuação você tem tumultos, né? Que está no plural. Só que isso não influencia no haverá, porque o tumultos não é o sujeito. A oração é sem sujeito. Tranquilo? Só que se a proposta da banca fosse usar o acontecer aqui, a coisa mudaria de figura um pouco. Por quê? Porque se ele usasse o verbo acontecer, a oração nerd passaria a ter sujeito. Como é que ficaria? Na tela eu te mostro. Haverá tumultos. Não, galera. Se eu for colocar o acontecer, pode ficar acontecerá tumultos. Aí o cara faz a analogia. Pô, se haverá, eu vou usar acontecerá. Não, não é assim que se faz, né? Ele só usou o haverá no singular, galera, porque ele estava diante de um verbo impessoal. Verbo impessoal, fechou. A gente estudou isso aqui. Só que se ele usa o acontecer, a oração passa a ter sujeito. Então não vai ficar acontecerá tumultos, e sim acontecerão tumultos, galera. Acontecerão tumultos. Então, sem medo de ser feliz, se trocasse o haverá pelo acontecer, teria que entrar o plural, senão você, nerd, erraria, tá certo? O último exemplo ali do haver. Houve terríveis viradas de mesa, né? Coisa terrível, rapaz. Estragando a graça do nosso futebol. Olha aqui. Houve terríveis viradas de mesa. Houve, tá no singular porque é impessoal. Mas se eu colocasse o ocorrer, ficaria ocorreram terríveis viradas de mesa. Entendeu a lógica? Olhando nos meus olhos, eu quero que você faça o link comigo agora na conexão, na sinergia. Haver não tem sujeito, mas ocorrer tem. Haver não tem sujeito, mas acontecer tem. Haver não tem sujeito, mas o existir tem. Tá certo? Essa troca mexe muito na frase, porque um cara que é sujeito, se botar o impessoal, ele deixa de ser sujeito. O cara que era complemento, passa a ser sujeito. Então toma muito cuidado com essa troca, tá certo, galera? Na telinha, Gran Curso Online, vamos comigo. Aqui a gente tem locuções verbais, galera. Deve ou devem ocorrer festivais de verão. Eu quero que você vá, por favor, no final da nossa aula no YouTube e coloque funk da locução verbal. Professor, canta aí. Ah, não, cara, vou cantar não, uma vergonha, cara. Sou muito tímido, você sabe disso, né? O funk da locução verbal, na verdade, né? Locução verbal, vem mostrar pra gente o seguinte. Olha pra cá, vamos pra regra primeiro, depois pra musiquinha. Né? Embora eu goste pra caramba de musiquinha. Deve ou devem ocorrer festivais. A locução é composta pelo verbo auxiliar deve ou devem, que é a nossa dúvida, mas o principal ocorrer. E a pergunta que eu te faço é, quem é o principal? Tá aqui. Esse verbinho ocorrer, galera, é impessoal ou ele é pessoal? Olhando nos meus olhos. Eu acabei de falar que o haver é impessoal, mas o ocorrer não. Eu acabei de falar que o haver não tem sujeito, mas o ocorrer tem. Lá na tela. Deve ou devem ocorrer festivais de verão? O principal é ocorrer, né, galera? E ele é um verbo pessoal. Se ele é pessoal, a oração tem sujeito. O que deve ocorrer? Festivais. Aqui o sujeito. Então você vai escolher. Deve ou devem? A oração tem sujeito. Ela tem sujeito. E o sujeito é plural. Então vai entrar o devem, ó. Devem ocorrer festivais de verão. Mas e se fosse o haver? Olha que interessante. Vou colocar aqui, ó. Deve ou devem haver festivais de verão? Pensa com a lógica agora. Deve ou devem haver? Quem é o principal? Haver. Família, olha pra cá. Se o haver é o principal, a oração não tem sujeito, porque ele é impessoal nesse caso, né? Olha pra tela. E se o verbo principal for impessoal, a oração não tem sujeito, vai ficar deve. Você entendeu a lógica da história? Olha aqui na minha mão, por favor.
Nessa frase aqui, o principal era o ocorrer. Então a oração tem sujeito, por isso que ele ficou devem. Se o principal fosse o haver, a oração não teria sujeito. Pronto, fechou. Não tem sujeito. Então é deve haver. Só isso, deve haver, né? Olha aqui, poderá ou poderão surgir bons candidatos? Quem é o principal? Ó, poderá ou poderão surgir. O surgir é impessoal? Não, nada a ver, a gente viu que o haver é impessoal. Então, galera, se o surgir é pessoal, a oração tem sujeito, né? O que poderá surgir? Bons candidatos. Então o correto é poderão surgir, porque é plural. Agora, lá na telinha, por favor, se fosse assim, ó, poderá ou poderão haver bons candidatos. Quem é o principal? Haver. Esse cara aqui é o principal. Então a oração, pensa comigo, haver é o principal. Ele é pessoal ou ele é impessoal? Ele é impessoal, né, galera? Então a oração não tem sujeito. O correto é poderá haver. Assim que funciona, tá certo? Aqui, ó, ainda há ou hão de haver restos de esperança. O principal agora, gente, é o haver, ó. Então vai ficar há, né? Porque se o principal é haver, ele é um verbo impessoal. Aí, ó, devem, na verdade está errado, deveria ser deve, beleza? Ou devem estar acontecendo distúrbios. O principal agora é aqui, ó, estar acontecendo. E esse acontecendo é pessoal, você acabou de ver isso na aula. O acontecer é pessoal, então a oração tem sujeito. Devem estar acontecendo distúrbios. Mas se fosse havendo, olha a minha proposta, havendo, tirei o acontecendo da história, hein? Tirei o acontecendo. Vai ficar assim, ó. Deve ou devem estar havendo? Agora é o haver o principal. Então não vai entrar o devem não, vai ficar no singular deve. Você entendeu a lógica? A lógica diz, olha para mim aqui, que se o verbo principal for impessoal, o auxiliar vai ficar no singular. Se o verbo principal for pessoal, o auxiliar vai concordar. Essa é a letra, beleza? Vai para a tela. O funk da locução verbal no ritmo daquela música. Massa funkeira, não me leve a mal. Sabe qual é? Então, é assim, ó. Se o verbo principal for impessoal, o auxiliar fica no singular, aí você não erra mais, beleza? Lá no YouTube tem um monte de versão aí pra gente conferir. Segundo tipo de verbo impessoal são os verbos que indicam fenômenos da natureza. Mole, hein? No sentido denotativo. Por que denotativo? Choveu 3 dias seguidos. Choveu. Verbo chover, né? Quem choveu? Não responde a chuva. Ninguém chove. O verbo chover não pode nem ser conjugado, de tão impessoal que ele é. Conjuga o verbo chover, vamos lá. Eu chovo... Não, não tem essa possibilidade. Simplesmente chove. Sem que tenha a pessoa do discurso chovendo. Beleza? Por isso que ele é impessoal. Chove e pronto. Então, olha lá, ó. Seria errado falar, lá na tela mesmo, isso. Seria errado falar, choveram 3 dias seguidos. Isso não existiria no português. Choveram não, cara. O correto é choveu 3 dias seguidos. Nevou na montanha aí, baiano. Nevou na montanha, ó. Nevou, verbo que indica fenômeno da natureza. Agora, olha a observação aqui interessante, hein? No sentido denotativo, não há sujeito, como a gente acabou de ver, certo? Mas no sentido conotativo, que significa figurado, aí ó, no sentido figurado, existe a figura do sujeito. Olha aqui que beleza lógica, hein? Choveram dúvidas na aula. Choveram dúvidas. Isso aqui é chuva? Não. Olha para mim. É chuva? Choveu dúvida na aula? Não é chuva. Então, se o verbo chover for usado fora do sentido de cair água do céu, é o sentido figurado do verbo. Então, ó, choveu dúvida no singular na aula. Mas olha o plural. Aqui, ó.
Se fosse dúvida no singular, seria choveu dúvida. Mas aqui está no plural, dúvidas, né? Então o correto é o quê? Choveram dúvidas. Porque o verbo chover está usado fora do sentido real, que é a água que cai do céu. Então, ó, choveu granizo, choveu aerolito, choveu papel picado, choveu, sei lá, oportunidade. Nada disso é chuva, né? Nem o granizo é chuva, porque granizo é gelo e chuva é água, né? Para a língua portuguesa não adianta discutir. Gelo é uma coisa, água é outra, tá certo? Então, só fala choveu granizo porque ele cai do céu. Só fala choveu aerolito, na verdade é aerólito, mas eu respeito o Chapolin. Choveu aerolito porque cai do céu. Choveu papel picado porque cai do céu, mas não é chuva. Qual é a frase que você vai ficar na sua cabeça? Tudo que chove e não é chuva é o sujeito. Choveu mulher na festa, é chuva? Não, então é o sujeito mulher. Choveu oportunidade, oportunidade é chuva? Não, então a oportunidade é o sujeito. Beleza? Choveu moeda, moeda é chuva? Não, então moeda é o sujeito. Para o verbo que indica fenômeno, ser impessoal tem que ser usado fora do sentido real. Olha para lá. Esse não aqui faz a diferença, ó. No sentido denotativo, não há sujeito, tá certo? Terceiro verbo pessoal, haver e fazer, fazer e haver tanto faz, né? Indicando passagem de tempo transcorrido ou então clima, beleza, galera? Clima. Aqui, ó, faz 10 dias que não o vejo. Muita gente fala fazem 10 dias, né? Isso tá errado. Porque o fazer no sentido de tempo transcorrido é impessoal também, tá? O tempo passa sem que ninguém faça nada, ele passa, é impessoal. Então, olha para a tela. Faz 10 dias, isso é o correto. Ontem faz 2 semanas que nos casamos. Então, ó, faz e faz. Nada de fazem, beleza? Aqui ainda pode rolar, ó, o haver, né? Há 10 dias eu não o vejo, ó. Há 10 dias eu não o vejo, tá certo? Sem essa de há 10 dias atrás. Valeu, Raul Seixas, né? A gente tem mais um grupinho de verbos impessoais, mas eu destaquei aqui porque ele tem plural, ó. Você não pode falar assim, ó, é 2 horas, tá certo? Esse verbo ser aqui, ele é impessoal, no entanto, ele concorda com o numeral, com a hora, plural. Então o correto é são 2 horas. É igual você falar assim, ó, já deu 3 horas. Já deu 3 horas. Não, galera, já deram 3 horas, beleza? A indicação de horinha ali vai acompanhar o numeral plural. Se for 1 hora, 1h59, 1h40, 1h30, singular, beleza? Como é que isso cai em prova, professor? Como cai? Isso cai pra caramba. Inclusive, ó, já vou adiantar o link aqui, ó, info.grancursos/verbos, tracinho, não é underline, tá? É hífen mesmo. Pô, inteligente, professor, isso aí. Aqui, ó, info.grancursos, beleza? .com.br/verbos impessoais. As bancas se amarram nisso aqui. Se amarram nisso aqui. Nesse link, galera, olha pra cá. Galera aí, ó, meus alunos, baixem essa lista, pelo amor de Deus, resolvam, cara. Vamos treinar tudo gabaritado, diagramado, tudo bonitinho. Tá ficando estruturado, né? No Língua Afiada 2014 a gente vai ter música tocando aqui no fundo, imagens aparecendo, o negócio vai ficar bem bacana, beleza? Vários projetos para o ano que vem, pra gente não perder esse contato com a língua portuguesa tão importante que é. Tranquilo? E eu queria mandar um beijo para minhas turmas das professoras, né? E dos professores do GDF, né? Que trabalharam comigo nos últimos meses. Carinho enorme por vocês, tá? Sucesso. Lá na tela, CESP 2008. Olha o que ele fala, gente. Seria privilegiada a concisão do texto se no trecho precisa haver um número significativo de pessoas. Aí, ó, precisa haver. Temos aqui uma locução verbalzinha que o haver funciona como principal, né? Então, esse verbinho haver é impessoal, ó, no sentido de existir. Precisa haver um número significativo de pessoas. Olha a proposta da banca, cara. A proposta da banca é apagar o que está sublinhado. Apagar. Deixa eu botar o marca-texto, porque ele é melhor para borrar aqui o negócio. Ele quer apagar isso aqui, ó. Apagou. Olha o que ele fala. O segmento sublinhado, caso o segmento sublinhado fosse suprimido, o que aconteceria? Ele falou assim, ó, se você tirasse o elemento sublinhado, ficaria isso aqui, ó, precisam haver. Você não pode dar mole de achar
que só porque ficou pessoas qualificadas, olha para cá, teria que ser precisam haver pessoas. Porque pensa comigo, não tem o haver na história aqui como verbo principal? Tem. Se é o haver, ele é um verbo impessoal. E aí o auxiliar, ó, se o verbo principal for impessoal, o auxiliar fica no singular. Olha que beleza. Se o verbo principal for impessoal, o auxiliar fica no singular. Então precisam haver, não, nerd. Qual o correto? Qual o correto, nerd querido? Precisa haver. Você viu? A banca cobrou dos senhores o conhecimento de verbo impessoal. Beleza? Então esse item aí, ó, errado. Pode botar aí, letra E, de errado e de helicóptero, né, galera? Brincadeira. Olha aqui, Sesgran Rio, né? A banca da qual eu gosto bastante. Olha pra mim, por favor. Começando a trabalhar agora com turma do Banco do Brasil. Banco do Brasil, Sesgran Rio. E Sesgran Rio, nerd, eu te falo de coração. Se sabe gramática, vai bem. Sabe gramática, não tem erro. A Sesgran Rio cobra um padrão de questões. Se você se acostumar com esse padrão, ele não vai te surpreender, beleza? Então resolva o máximo que você puder de questões Sesgran Rio. E pode sempre contar comigo, beleza? Tanto no presencial quanto no online. Estou gravando um curso de exercício só Sesgran Rio. Então, ó, vamos cercar a banca. Vai para a tela. A pai que nunca viu o próprio filho. Infelizmente, olha aqui, ó. Se botasse o período no plural e trocasse o haver por outro verbo, qual opção não apresenta erro? Olha aqui a dupla negação. Lembra na última aula que eu trouxe o professor Eliesley, né, que ele deu um banho aqui de conhecimento, né? Olha para mim aqui, isso. Ele quer a opção que não tenha erro, ou seja, ele quer o correto, né? Pô, que forma chata de pedir o correto, mas pediu, né? Vamos lá, bonitinho. Vamos fazer na tela da letra E para a letra A. Há de existir paz. Olha a locução, há de existir. Família, quem é o principal? Existir. Esse verbo existir aqui, ó, ele é pessoal ou ele é impessoal? Essa é a dúvida. Existir é pessoal, certo? E a música diz que se o VP for pessoal, ele vai concordar. Se o verbo principal for pessoal, o auxiliar concorda. Então você não pode deixar há de existir paz. O correto é hão de existir paz. Ué, hão? Claro. Hão sim. Esse verbo haver ali, ó, ele é um mero verbo auxiliar. Olha aqui, por exemplo, ó. Ele havia chegado cedo, né? Não é o haver no sentido de existir, hein? Então, se botar no plural, ó, eles haviam chegado. Beleza? Ali pode. Olha, D de dado. Hão de haver paz. Paz no plural. Só que olha quem é o verbo principal da história, galera. Haver. Se o haver é o verbo principal, olha o seu trabalho. Haver é pessoal ou impessoal? Nesse contexto é um verbo impessoal. Então não pode ficar hão no plural. Porque se o verbo principal for impessoal, o auxiliar ficar no singular. Há de haver. Beleza? Letra C. Deve existir paz. Olha o principal agora de novo existir. Então esse deve concorda. Plural, plural. Devem existir paz. B de bola. Devem haver. Porra, família, olha pra cá. O principal é o haver, que é impessoal nesse caso. E se esse haver é impessoal, o auxiliar vai ficar deve. Porque se o verbo principal for impessoal, o auxiliar ficar no singular. Então o correto é deve haver. Você tá vendo que é para não errar, cara. Você aprende isso, você não erra. Olha a letra A. Existem pais. Olha aí, pais no plural, existem no plural. O existir é um verbo que tem sujeito. É um verbo pessoal. Pode marcar A, ser feliz, que é isso aí. Tranquilo? É assim que cai. Só mais uma banca aqui, cetro. Olha que frase marcante para sua vida. Para que os peixinhos não ficassem melancólicos, haveria grandes festas aquáticas. Aí, Balzan? De vez em quando, né? Pois os peixinhos alegres têm mais sabor do que os tristes. Pelo amor de Deus, quem escreveu isso? Enfim. Ele quer que você reescreva o segmento e marque a alternativa incorreta. Vamos lá? Letra A. Poderia haver grandes festas aquáticas. Todo mundo no plural. Eu posso botar poderiam?
Não posso, não. Por que, professor, que eu não posso? Porque olha quem é o principal da locução. Haver. No sentido de ocorrer, acontecer. Não é um verbo que tem sujeito. Ele é um verbo impessoal. Então é poderia haver, do jeitinho que tá, e a A tá certa. B de bola. Existiriam grandes festas. Tá certo isso aqui? Claro que tá, pô. Existir tem sujeito. E o sujeito, grandes festas. Então existiriam no plural. Encaixou bonitinho, show de bola. C. Deveriam existir grandes festas. O principal quem é? Existir. Então, auxiliar concorda. Viu? Locução é assim. Locução, se tiver um verbo só mole, um verbo só é tranquilo. Mas se tiver uma locução, verbo auxiliar mais verbo principal, você tem que olhar para o verbo principal. Beleza? Poderiam existir. De novo, plural porque tem existir. Agora, olha poderiam haver. Galera, o haver é um verbo impessoal na nossa língua portuguesa. E o que você sabe sobre o verbo impessoal? Não tem sujeito. Se não tem sujeito, não tem plural. Lá na tela. Poderia haver é o correto. Então você pode marcar sem medo. Letra E, para ser feliz, para ficar bem. Tem que amar alguém. Vamos lá. Aqui a gente tem uma letra do Lulu Santos, né? Ó. Não existiria som se não houvesse o silêncio. Olha que beleza, som e silêncio, antítese, figura de linguagem, né? Só que eu quero que você perceba o seguinte. Olha o que o Lulu Santos fez, né? Vou te perguntar, quantos sujeitos existem nesse período? Tem dois verbos. O primeiro verbo é existiria, o segundo verbo é houvesse. Tá vendo? Mas quantos sujeitos tem ali? Olha que beleza, gente, olha pra mim aqui. O verbo existir é um verbo pessoal. É um verbo pessoal, né? Então, ó, o que não existiria? Som, sujeito. Se fosse sons no plural, existiriam, certo? Continuando. Se não, né? Se não houvesse o silêncio. Esse houvesse aqui, galera. Esse houvesse é o haver. No sentido de existir. Então ele é um verbo o quê? Impessoal. E se ele é um verbo impessoal, o silêncio pode ser chamado de sujeito? Não pode. Esse cara não é o sujeito, porque o haver é um verbo impessoal. Olha que questão interessante. Se a banca pega e fala assim, ó, o termo som e o termo silêncio funcionam como sujeitos sintáticos. O som é sujeito, o silêncio é objeto direto. Porque o haver é um verbo impessoal. Isso é para não errar. Em relação ao verbo haver, é um verbo que foi polêmico também aí no Brasil, porque olha o que fizeram com esse verbo. Vai na tela. Ágil que ajar, né? Ágil que ajar. Né? Depois me explicaram que esse ajar aqui, né, é uma brincadeira do casal, né? Eles falaram errado aí de propósito, escreveram errado de propósito, né? Mas pelo amor de Deus, que queima filme, parceiro. Ágil que ajar, pelo amor de Deus, né? Ágil que houver, cara, ó. E aí, mesmo que seja uma brincadeira interna do casal, tá errado pra gramática. Tô nem aí, hein? Beleza? Tranquilo? Olha essa frase aqui, gente. Uma perguntinha legal pra fazer pra você. Ó, há uma semana, vírgula, havia um time carioca que havia sido vergonhosamente rebaixado, merecidamente. Inclusive, eu fiz um bolão com os amigos de rebaixamento, né? E eu botei o Fluminense entre eles com mais certeza do que o Náutico, né? Mais certeza que o Náutico. Olha a pergunta que eu fiz no Facebook pra galera. Tô respondendo agora aqui, hein? Quantos verbos impessoais tem aqui? Olha a pegadinha da minha banca. Olha a pegadinha. Quantos verbos impessoais tem aqui? O cara vem, vê esse haver. Bota 1. O cara vem, havia um time? Beleza. 2 verbos impessoais. Ele vê o outro haver e chama de verbo impessoal. Professor, tem 3. Só que o último haver não é um verbo impessoal. Quer ver? Lá na tela. O primeiro verbo haver ele é impessoal porque ele é aquele verbo que indica tempo transcorrido, né? Faz uma semana, confirma. Havia um time, existia um time, confirma, haver no sentido de existir.
mas o terceiro não é o haver no sentido de existir. Você pode falar, existia sido rebaixado? Não, esse haver, ele é auxiliar, ó, tinha sido. Aqui a gente tem um verbo pessoal. Quer dizer, é um verbo auxiliar de um verbo pessoal. Então, galera, esse havia sido rebaixado, o havia é um mero verbo auxiliar. Ele tem o mesmo valor que tinha. É tipo isso aqui, ó. Eu havia entendido. Trocar o eu por nós havíamos, eles haviam, porque esse haver não é eu existia entendido, é o ter, né? É um verbo auxiliar. Então, galera, quantos verbos impessoais tem nesse período aqui? Apenas 2. Esse último havia, pegadinha pra você, pra não cair. Então, gabarito, ó, gabarito, 2 verbos impessoais, beleza? Vamos conversar? Olha pra mim aqui. Estamos terminando, né, mais um Língua Afiada com muita tristeza no coração. E nas próximas quartas-feiras, né, hoje são 18, não são? Próxima quarta-feira é 25, Natal. A outra quarta-feira é 1º, Ano Novo. Rapaz, não vai ter programa, né? Só que eu vou levar esses 15 dias para planejar cada língua afiada de janeiro, fevereiro e março. Serão 15 dias trancados dentro do quarto, no Rio de Janeiro, mesmo que esteja rolando um solzão lá fora, né? Vou ficar sabatinado para preparar os programas, né? Tô brincando, logicamente, né? Vamos pegar uma praiana que ninguém é de ferro, né? Só que eu vou, sem dúvida nenhuma, planejar muita coisa nova pra gente, né? Aquelas canecas tão prometidas vão rolar, né? Tá difícil de sair, o fornecedor tá com um probleminha lá, né? Já tô entrando com recurso no STJD para pegar a caneca de volta, mas ano que vem, ó, livro, caneca, convidados, interação máxima. Acesse o link lá para baixar as questões, info.grancursos.com.br/verbos impessoais. Tá lá bonitinho, com gabarito. Vamos trabalhar bastante no próximo ano, 2014, ó. Vamos dar o sangue aqui, meu parceiro. Gran Curso Online, tamo junto. Família, boa quarta, boas festas e aproveita a família, porque ela é tudo. Fui!